Bem-vindo ao Mundo Livre. Eleições na França. Emmanuel Macron e Marine Le Pen passaram para o segundo turno. Macron com uma pequena vantagem em relação a Le Pen. Vou começar aqui com Duda Teixeira. Duda, é verdade que o tipo de vinho que os franceses tomam interfere na maneira como eles votam? Uma das coisas interessantes aí dos comentários que foram feitos, né, é que se você olha as duas principais regiões mais famosas de vinho da França passaram para o segundo turno, né? Bordeaux, que é uma cidade no sudoeste da França e que é uma cidade dinâmica, com muitos jovens e tal, votou mais pelo Macron, né? O Macron foi muito bem em Bordeaux. E que é um vinho que é o vinho do Cabernet, né, das uvas Cabernet Merlot, que é o vinho que deu certo no mundo inteiro. A China quase toda é Cabernet, né, no Brasil. Então, é um vinho mais cosmopolita, de aceitação mais mundial e que tem esse lado do Macron mais aberto, globalizado. E Borgonha, que é o vinho mais leve e tal, e que tem aquela coisa da tradição, né, mas... A Borgonha começou com os monges cistercenses que começaram a dividir o terreno, o terroir, para saber que vinho sairia de cada pedacinho de terra. Borgonha vota mais pela Le Pen e que tem essa coisa, então, da terra, da raiz, né, do nacionalismo. Pode-se fazer uma brincadeira aí de... Vilma, que está falando da Europa. Vilma, você... assim, falando de vinho, tá? Não de candidato. Você prefere Borgonha ou Bordeaux? 100% Bordeaux all the way, mas isso não quer dizer que eu estou fazendo uma declaração de voto. Eu sei. De jeito nenhum, e só para lembrar, Bordeaux, né, e toda a região, também o vinho é de raiz, tem uma raizona lá que vou te contar, você olha para aquelas parreiras lá, elas estão lá 200, 300 anos, então tem tradição também. Vilma, no segundo turno, muitos dos candidatos que ficaram para trás no primeiro turno apoiaram o Macron, né? Inclusive os candidatos dos partidos tradicionais que nessa eleição, né, que é um dos fatos inéditos dessa eleição, ficaram para trás e não vão ter chance, né? Lembrando que o Macron tem um partido que é um partido novo, criado por ele, e a Le Pen é um partido que cresceu bastante, né? A Frente Nacional cresceu bastante, né, dessa vez na campanha dela. O fato dele receber esse apoio vai ajudá-lo bastante, né, no segundo turno? De jeito nenhum. Vai ajudar ele a ser eleito, que praticamente não precisa, né? Mas todos esses políticos de outros partidos que estão declarando apoio estão marcando posição contra a Marine Le Pen. A questão é a seguinte, partindo do princípio de que o Macron está eleito, porque, exceto no caso de uma tragédia, que é bom nem a gente mencionar, né? A tragédia provocada, a gente sabe por quê, né? Pelos budistas, né, Diogo? Tem budista matando francês lá, né? Então... O Macron vai ser eleito presidente, portanto, segundo todo indica, no dia 7 de maio, e ele continua sendo presidente, sabe até quando? Até 9 de junho, porque daí vai ter as eleições para a Assembleia Nacional, né? E vai mudar completamente a composição e as previsões são de que o partido da direita mais tradicional, que é os republicanos, ganhe maioria. O Partido Socialista hoje tem maioria. Isso vai ser dizimado. Inclusive, o candidato do Partido Socialista teve 6% dos votos. Coitadinho, dá até pena. Dá vontade de dar um prêmio de consolação, né? Mas eu estou dizendo, exagerando um pouco, dizendo que o Macron não vai ser presidente. Não, ele continua como presidente por 5 anos, mas muito provavelmente ele vai ter que entrar num regime de coabitação, que não é aquela coisa que... não é no sentido bíblico, tá? Ele tem que... o primeiro-ministro tem que ter um acordo e o primeiro-ministro
tem que ser do partido majoritário na Assembleia Nacional, que é equivalente à Câmara, senão não tem governo, né? Ele não tem nem, ele é sem partido, mesmo que ele tiver um apoio grande do Partido Socialista, que o Hollande, todo mundo por baixo do pano estava apoiando Macron, mas os socialistas, que hoje são majoritários, as previsões são de que eles percam muitos votos, e a Frente Nacional hoje tem apenas 2 deputados. Agora, você imagina, as previsões são de que a Marine Le Pen ganha aí uns 35, 36, 37% dos votos. Vai ter muita gente votando em deputado da Frente Nacional. Então, vai ser uma situação aí completamente nova. Duda, por que o voto da Le Pen, de onde vêm os votos que a Le Pen ganha no segundo turno, né? Porque ela recebeu ali 20 e poucos % dos votos, né? Sim. E as pesquisas indicam que ela deve ter 30 e poucos, 36% no segundo turno, ainda que não seja o suficiente para vencer as eleições. De onde vem? De onde ela tira os votos adicionais? Acho que vem de 2 lugares, principalmente, né? Uma das bandeiras dela mais fortes é anti-Europa, né? Contra a União Europeia, contra a globalização. Então, o Mélenchon, que é extrema esquerda e que tem essa postura, provavelmente vai doar muitos... Ele não definiu quem que ele vai apoiar no segundo turno, mas é provável que muitos dos eleitores dele acabem indo para Le Pen, né? A outra parte deve vir do Fillon, né? O Fillon também teve direita, ele tinha um apelo muito grande entre os católicos da França, católicos contra o casamento gay, né? Mais conservadores desse ponto de vista. E aí essa turma também pode... o Macron, ele é um cara mais aberto nesse tema social, então ele aceita o casamento gay e tudo mais. Essa turma pode também ir para Le Pen. Então, a Le Pen pode pegar um pouco de gente, tanto do Mélenchon quanto do Fillon. Vilma, algumas pessoas aqui no Brasil dizem que, se fosse fazer uma comparação com políticos brasileiros, o Macron seria o João Dória e a Le Pen seria o Bolsonaro. Faz sentido isso ou nenhum? Vamos só lembrar que a Frente Nacional, a Marine Le Pen, ela tem 48 anos, e ela está há mais de 20 na política. Então, ela não surgiu do nada. Ela não é... hoje, ela encarna completamente a candidatura anti-establishment, porque o establishment é a favor da União Europeia, a favor desse conjunto todo, dessa estrutura toda que atualmente vigora e que o Macron vai continuar, vai seguir adiante com umas pequenas e quase insignificantes propostas de reforma, principalmente porque ele vai ter que aprovar essas reformas na Câmara, né? Mas de uma maneira bem exagerada, não é inteiramente absurda essa comparação. Duda, você quer mostrar o mapa da votação e explicar um pouquinho? O mapa eleitoral mostra um pouco... Paris votou... As grandes cidades votaram mais pró-Macron, né? Paris, Macron teve 35%, Le Pen chegou com 5%, né? E essa bolinha mais que a gente vê mais para cima, rosa, no mapa, é Paris, Île-de-France, que é onde o Macron ganhou. Toda a área aí azul escura é a área onde a Le Pen saiu vitoriosa, né? Então, quer dizer, é um pouco parecido, lembrar do mapa americano pós-eleições, né? As grandes cidades da costa com o Trump, com a Hillary, né? Califórnia, Nova York com a Hillary, e o centrão dos Estados Unidos com o Trump. Brexit, Londres toda votou para ficar na União Europeia, o resto vota para sair. Então, assim, as grandes cidades realmente tendem a ser mais refratárias a essas propostas mais nacionalistas, protecionistas, porque na grande cidade é onde você tem o convívio, né, de imigrantes, de empresas de fora,
o transporte é mais fácil para fora do país, então acho que um pouco por aí. Vilma, o Macron ele é casado com uma mulher que, se não me engano, 24 anos mais velha, se não, você me corrige se eu estiver errado. É verdade que os assessores dele tiveram que falar para ela se manter low profile durante a campanha? Tiveram que dar uma segurada, viu? Porque, olha, ela manda no marido, tá mandando bem, porque ele vai ser eleito presidente agora, é porque ele está cumprindo as ordens dela, ele é o marido ajuizado, né? E o que aconteceu é que ela começou a aparecer demais, ela mulher muito inteligente, né? Então, ela contratou uma assessora que é uma especialista em celebridade. Não tem nada a ver com a assessora de imprensa da campanha do Macron, tá? Que essa assessora do Macron, ela tinha sido correspondente nos Estados Unidos, é uma jornalista. Quando o George Bush foi reeleito, ela chorou. Ainda bem que ela não continuou lá quando o Trump foi eleito, né? Ela chorou de felicidade? Ia cometer suicídio na frente. Chorou de felicidade? Trump, né? Ah, tá, não foi de felicidade. Chorou de tristeza. De tristeza. Mas a Brigitte Trogneux, que agora manteve o nome de solteira, não do primeiro casamento, agora ela voltou a ser chamada de Brigitte Macron. Ela começou a aparecer muito, aparecer na capa de revistas, os franceses falam People, né, revistas de celebridade. Começou a usar roupas muito caras, roupas de luxo. Ela foi de altíssimo luxo, né? Pouco luxo, não. A França entende esse negócio de luxo, né? O look dela, o visual dela, ela se veste maravilhosamente bem. Até ela é corajosa, usa calça de couro, skinny, essas coisas. Foi a Delphine Arnault, que é filha do Bernard Arnault, que é o dono desse maior conglomerado de luxo do mundo, o LVMH. Por incrível coincidência, você sabe, de repente, quando você começa a aparecer na política, você fica amigo de bilionários, que é uma coisa, porque o Arnault é o segundo homem mais rico do mundo, da Europa, o oitavo mais rico do mundo. Sabe quanto que ele ganhou hoje, Diogo? Ele ganhou 5 bi, porque ele comprou a parte que ele ainda não tinha da Dior, e o mercado está explodindo com o Macron, tá uma felicidade só, né? Então, a Brigitte, que os íntimos chamam de Bibi, começou a aparecer demais, começou a interferir demais na agenda do marido e começou a usar roupas caríssimas da Louis Vuitton, por exemplo. Até que a campanha dele lá, ela mesma falou que essas grandes maisons oferecem roupas que ela, quando vai numa função, digamos, representativa, ela aceita, usa, e eles falam, e devolve tudo, tá tudo marcadinho lá, que foi devolvido. Diogo, a gente já teve tanta diversão com essas mulheres dos presidentes franceses nos últimos 2 mandatos, né? Do Carla Bruni, né? François Hollande e do Nicolas Sarkozy. Sim. Vai continuar sendo divertido, viu, Diogo? O Duda, a Vilma falou que os mercados ficaram felizes, né, com o desempenho do Macron no primeiro turno. Isso tem muito a ver também com as propostas que a Marine Le Pen tem em relação à Europa, né? Você pode explicar um pouco isso? Ela critica muito a questão da imigração, né, e do islamismo radical, né? Quer dizer, isso é uma coisa que não é só dela, né? Tem vários outros países, né? A questão da imigração foi um tema fundamental no Brexit, né? Outros países da Europa do Leste ou do Sul da Europa sentem isso mais forte, né? Agora, e isso, mesmo que a Le Pen não ganhe, né? O fato dela ter
35%, se se confirmarem, quer dizer, isso continua para frente, né? A União Europeia, ela meio que, ela vai resistir, né? Quer dizer, ela, apesar da saída do Reino Unido, você olha para os líderes que a gente deve ter para o final do ano na Europa, são líderes moderados, pró-mercado, pró-União Europeia. Vamos lá, Macron na França, a Merkel tem um teste em outubro, mas uma boa chance de continuar. Theresa May na Inglaterra, Mariano Rajoy na Espanha, quer dizer, são líderes que não tem ninguém ali propondo o fim do mundo e tal, mas essa força anti-imigração ou anti-globalização, ela sim vai continuar, mas eu acho que mais provavelmente nessa questão de fechar a fronteira, né? Quer dizer, isso é uma coisa que a Europa já está caminhando nesse sentido, que é dificultar um pouco a circulação de pessoas, e é uma das coisas que a Theresa May deve impulsionar para os próximos meses aí. Vilma, Marine Le Pen tem uma resistência insuperável, né, como política. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Todo mundo fala que é racista, islamofóbica. Tem um pouco de vontade de repetir, sabe? Aquela tendência que muita gente tem só repetir o que já foi dito. Na verdade, a Marine Le Pen mudou várias ideias, ou pelo menos diz que mudou. Já dizer que mudou de ideia quando a ideia errada é bom, né, Joe? Mas tem muita gente que não aceita a Marine Le Pen por causa do pai dela e da história da Frente Nacional, que teve e continua até a ter uma coisa que ela controlou, a área petanista, que é a corrente que se identificava com o governo do Marechal Pétain durante a Segunda Guerra Mundial. Governo nenhum, ele foi instalado lá pelos alemães. Então, é uma herança da qual os franceses, com razão, se envergonham muito e está na origem da rejeição à Marine Le Pen. Muito bem. Obrigado, Duda. Obrigado, Vilma. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV já. Até breve.